Santos 4, Coritiba 1. Um bom jogo do Santos, um bom amistoso. Olha, fazia muito tempo que eu não via um amistoso tão interessante como foi esse do Santos. É claro que depois de uma vitória de 4-1, tudo fica interessante. Mas foi um bom jogo por ser aquele final de tarde de domingo, quando você quase não tem nada para fazer e sabendo que se você querer ver alguma coisa, você vai ver o jogo dos rivais na decisão do Campeonato Paulista. Então foi interessante o amistoso do Santos, porque aí eu não perdi meu tempo para ver o jogo dos rivais e ver o jogo do Santos. Claro que depois terminou um pouquinho mais cedo, e aí a gente foi dar aquela secadinha no final do jogo do pessoal lá. Mas, ó, antes de eu falar aqui, eu só quero dar aquela cornetadinha de leve. Eu passei a semana aí ouvindo da imprensa que o treinador do Corinthians, na segunda-feira, não ia ser mais treinador do time corintiano, porque ele ia cair. Bastava ele perder de 1-0 para o Palmeiras nesse primeiro jogo que ele ia cair. Ouvi muitos falar isso aí. Eu ficava imaginando e matutando aqui comigo. Pô, meu, o time é líder do campeonato em geral. O time foi lá em Guayaquil, levou um show de bola dos caras lá, mas vieram aqui para dar o troco e quase que deram o troco, acabaram fazendo 2-0 e venceram o jogo. Se não fosse a bobeada deles lá, eles poderiam estar até classificados na Libertadores. E aí você vê esses caras da imprensa grandona, falando isso daí. Que se não ganhar do Palmeiras, dependendo do jeito que o time jogar, até com empate, a decisão lá na Neoquímica Arena será outro treinador do Corinthians. Eu não entendo isso daí. Esses caras, eles lutam para derrubar os treinadores dos times, porque são eles os primeiros para fazer a cornetagem em cima dos treinadores dos clubes, para depois eles ficar querendo dar lição de moral e falando que os presidentes, que os dirigentes brasileiros não têm convicção daquilo que faz dentro do futebol, contrata de qualquer jeito. Eles são os primeiros a cornetar e jogar o treinador e jogar os dirigentes contra os torcedores. Os torcedores depois ficar aqui, ó, no ouvido dos dirigentes. Meu Deus do céu, tem que ir um pouquinho mais com calma, tem que ir um pouquinho mais com calma. Seja um pouco mais realista dentro do futebol, porque senão fica chato o futebol, fica chato desse jeito. Meu pai do céu. E aí veio o Corinthians e acabou vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E olha, abriu uma enorme vantagem, porque os caras vão poder perder até de 1-0 lá dentro do Neoquímica Arena, que vão ser campeão. É isso? Agora me deu um branco aqui, mas eu acredito que é isso aí, porque eles jogam por 2 empates, eles vão jogar por 2 resultados iguais. Eu acredito que é isso aí. E aí vamos ver agora, esperar essa decisão. Mas, ó, o importante foi o jogo do Santos nesta tarde e noite lá em Curitiba. Por ser um amistoso, um bom jogo do Santos, um desempenho muito bom dos jogadores do Santos, onde deixa o torcedor do Santos assim um pouco mais animado com aquilo que vem para frente. O Pedro Caixinha pôde fazer testes já no início do jogo, como foi que ele não pôde contar com o Neymar, ele não pôde contar com o Escobar, não pôde contar com o Guilherme, e aí ele, com o Schmidt também, e ele já começou fazendo o teste já desde o começo do jogo. E aí no final do jogo, no segundo tempo, ele trocou quase todo mundo e acabou vendo e fazendo aquela avaliação que eu acredito que ele deve ter feito para poder pensar direitinho o Campeonato Brasileiro. Porque, claro, vamos precisar muito, muito de um elenco competente dentro do Campeonato Brasileiro. E eu venho, sim, pondo fé e esperança aí que esse Santos vai poder, sim, dar alegrias para os torcedores do Santos. Então a gente tem que aguardar agora, porque eu acredito que ainda vai ter mais 1 ou 2 amistosos aí até o início do Campeonato Brasileiro.
E aí fica melhor ainda para a gente ir avaliando os jogadores e eu ver coisas muito interessantes agora nesse jogo. Para ser sincero, não vi muita vantagem no Barreal ali fazendo aquele lado esquerdo. Não vi muita vantagem. Se ele se ele imagina que ele pode fazer aquele lado ali, como até ele já disse, mas eu acredito que tem que ser um pouco mais treinado, um pouco mais entrosado. Mas foi muito interessante. Logo aos 2 minutos, o Tiquinho fez o gol de pênalti, pênalti bem batido, um pênalti bem sofrido pelo Gabriel. Bom tempo, é isso que eu falo do meia. Para mim, o meia é isso aí, é aquele homem, aquele ponta de lança ali, que para mim o Gabriel bom tempo. Ele vem fazendo aquela função de meio segundo volante, mas ele é aquele cara ali que tem o passe bom, ele tem a chegada boa na área, e ele acabou no meio dos dois lá, os caras fizeram o sanduíche dele, e aí foi pênalti, para mim, um pênalti indiscutível, o árbitro marcou, e o Tiquinho Soares fez 1-0. Depois, aos 30 minutos, o Zé Rivaldo, vai colar esse tal de Zé Rivaldo, vai colar esse tal de Zé Rivaldo. Acabou uma cabeçada numa falha do goleiro. Para mim, o goleiro deu catou pena, e aí o Zé Rivaldo meteu de cabeça para o fundo do gol. Uma boa partida do Zé Rivaldo. Aos 41, o Tiquinho, outra vez, olha, o centroavante, o cara, quando tem faro de gol, o centroavante, quando tem faro de gol, o gol fica grande para ele. É por isso que eu digo. Tem uns que ele fecha o olho na hora de chutar e chuta em cima do goleiro, ele vai cabecear uma bola, ele fecha o olho, cabeceia, erra a cabeçada. Então, o Tiquinho é aquele centroavante ali que ele não fecha o olho quando ele vai fazer o gol. Porque ele nem pôs o pé na bola. O cara errou, o cara deu o contrapé dele mesmo e deu errada na bola. E o Tiquinho veio, ajeitou o corpo, olhou para o gol e meteu no canto do goleiro. Ele nem relou na bola para poder ajeitar a bola, não. Do jeito que a bola parou, ele já bateu ali para o gol, só colocada. Para mim, um belo gol do Tiquinho. E aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o David Washington, é aquilo que eu sempre falo. Se fecha o olho, chuta em cima do goleiro. Aí o narrador, grande defesa do goleiro. É isso que eu fico, como se diz, me desculpa a palavra, puto da vida, quando tem jogadores desse jeito, que fecha o olho e chuta em cima do goleiro. Para mim, o Guilherme já fez isso daí algumas vezes. Chuta de qualquer jeito, e aí o narrador se consagra. Aí consagra o goleiro também. David Washington não, só toquinho por cima do goleiro. O goleiro achou que a bola ia por baixo, foi por cima. Então, para mim, esses caras aí são diferentes na hora que chega na frente do goleiro. Porque esse negócio do cara sair de cara com o goleiro, fechar o olho, chutar de qualquer jeito no peito do goleiro, eu me irrito com isso, Porque para mim é consagrar o goleiro e consagrar o narrador. Mas como se diz, é a coisa do futebol. Hoje aqui também eu estou só cornetando. Eu vou cornetar uma outra coisa. Carlos de Pena, que era jogador do Internacional, olha para ver como que é as coisas. Esses dias ainda eu fiz um vídeo aqui do Sherman, pedindo um pouco de paciência para o torcedor do Santos, porque é um menino novo, é bom de bola, eu acredito que ele vai crescer muito ali no Santos, com o Santos crescendo de produção. Então, vamos com calma, porque olha como que é o torcedor do Santos, que vive desesperado às vezes atrás de resultados. E aí dá aquele desespero, porque basta um jogador surgir lá na China, que tem aqueles caras que já olham, e o fulano não vai contratar? Por que o Santos não contrata aquele cara? Carlos de Pena. O ano passado, eu ouvi muitos torcedores do Santos pedindo Carlos de Pena. Está lá no Curitiba e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só como é que é a coisa. Se o dirigente muitas vezes vai na cabeça de certos torcedores, será que o Depena é tudo isso de bola mesmo? Que ele deixou o Internacional para ir jogar no Curitiba, a Série B? É essa que é as minhas dúvidas, às vezes, nas contratações. Porque quando eu disse do JP Sherman aqui, é porque o futebol brasileiro não tem laterais. E é o caso do agora, porque você não pode contratar jogador que está jogando lá fora, porque a janela não permite. Permite só aqui dentro do Brasil. E assim mesmo, é difícil você achar um lateral. Senão você tem que pagar caro e buscar de um outro time
que você também nem sabe se vai jogar e se vai dar certo. Mas é assim mesmo. Futebol é isso aí. Ó, para mim, o João Paulo, uma nota 5. Aquele gol lá, um gol bobo, um gol bem colocado. Mas, como se diz, será que dava para tirar? Eu fiquei muito em dúvida naquela bola lá. Mas a nota 5 não foi tão exigido também. O Santos não deu essa oportunidade toda para o João Paulo fazer grandes defesas. O JP Sherman, para mim, uma nota 5 também, discreta ali na lateral, correndo muito, tentando um pouco, talvez na pressão, querendo sempre acertar. Uma nota 5. Para mim, o Gil, uma nota 6, não comprometeu, aquele futebol do Gil que a gente já conhece. E o Zé Rivaldo, para mim, uma nota 6,5 do Zé Rivaldo. Vem firme o Zé Rivaldo na zaga do Santos ali, um zagueiro que chegou na desconfiança de toda a galera santista, inclusive eu, mas, como se diz, vem fazendo jogos muito bons ali pelo Santos. E aí, o Barreal na esquerda ali, não gostei muito, mas, como se diz, é teste, tem que fazer teste, porque é só assim que você vai descobrindo os grandes jogadores ou aquele jogador que talvez ele acha que joga numa posição e a posição dele acaba sendo outra. Aldario Pereira, que veio para o São Paulo lá na época lá, era meia esquerda e acabou se consagrando como zagueiro no São Paulo. E que zagueiro, que zagueiro. O futebol é assim mesmo. O Tomás Rincon, aquele Tomás Rincon que nós já conhecemos, de firme ali no meio, comanda o meio-campo do Santos. É uma pena que já é um jogador já de uma idade já bem avançada, mas pode ajudar muito o Santos ainda no decorrer dessa temporada. Para mim, uma nota 6,5. E o Gabriel Bom Tempo, uma nota 7. Para mim, o Gabriel Bom Tempo, ele foi injustiçado lá contra o Corinthians quando ele saiu, que eu não tinha tirado, e hoje ele fez um outro primeiro tempo muito bom, apesar que no gol do Coritiba ele deu uma bobeira. Mas eu não vou culpar, porque é jogo, treino, é jogo de aperfeiçoamento, então aquilo ali já serve de exemplo para ele, mas para mim é um jogador muito interessante, que sabe pegar a bola, tocar a bola, e na hora que ele pegou aquela bola, ele teve a convicção de partir para dentro da área e os caras passar o pé nele. O Gabriel Verón fez um bom jogo hoje, gostei do Gabriel Verón, uma nota 6,5. O Gabriel Verón fez um bom primeiro tempo e fez um bom segundo tempo até quando ele estava em campo. Gostei muito, tem que jogar mais. Acredito que o Pedro Caixinha até deixou ele e o Roleider jogar um pouquinho mais, porque eles estão precisando de ritmo de jogo. Porque, como eu digo, treino é treino, jogo, é diferente. O Soteldo, uma nota 6, aquele Soteldo que nós conhecemos já, às vezes emburradinho para um lado, emburradinho para o outro ali, mas quando ele pega a bola, ele tenta definir. Eu tenho muitas dúvidas se o Guilherme vai continuar ali pelaquela esquerda. Vamos ver, porque talvez o Soteldo pode ser mais interessante ali pelaquela esquerda, apesar do Guilherme ser o artilheiro do Santos. Vamos ver o que o Caixinha vai decidir. O Roleider, para mim, uma nota 6. Jogador que pode crescer muito de produção ali no Santos, sim. Ele tem muita capacidade, sim, para poder sair da marcação. Para mim, pode ser um jogador que vai crescer muito e ser muito interessante ali para o Santos. E o Tiquinho Soares? O Tiquinho Soares, para mim, o melhor em campo. Um 7,5 para o Tiquinho Soares, tranquilo na hora de fazer o gol, tranquilo na hora de bater o pênalti, pegou a responsabilidade, já foi batendo o pênalti. É claro que você bater um pênalti num jogo amistoso é muito mais tranquilo que você bater um pênalti aí numa semifinal, numa final, mas, como se diz, é o jogador que vem se destacando ali, fazendo gols no Santos, foi para isso que ele foi contratado. Aí, depois do segundo tempo, veio o Brazão. Para mim, uma nota 5,5. O Brazão não teve aquelas grandes defesas do Brazão. E o Léo Godoy? Para mim, a nota do JP Sherman, o Léo Godoy, que nós já vem conhecendo, mas tem que dar mais chance, deixar jogar mais para ver. Eu acredito que vai vir mais amistosos aí, para quem sabe pegar um pouquinho mais de ritmo e quem sabe aí começar a jogar bem também no Santos. O João Basso, uma nota 6. Não comprometeu, entrou ali, tentou ainda tentar um lance lá no ataque. Para mim, uma nota 6. O Luizão, uma nota 5,5, mas tem que deixar o Luizão jogar mais também. Eu acredito que ele é um bom zagueiro, ele pode sim se crescer muito de produção ali no Santos. E o Kevson? O Kevson, que entrou no segundo tempo, para mim, uma nota 5,5, é outro jogador interessante,
ele tem um físico muito bom, ele gosta de apoiar, cruzar, então é um jogador que a gente tem que ver mais e o Pedro Caixinha tem que saber aproveitar sim. O Pituca, que entrou no segundo tempo também, para mim, uma nota 5,5, discreto, o Pituca está sem confiança assim, no jogo, mas eu acredito que conforme o Santos vai crescendo de produção, o Pituca vai voltar a fazer aquele jogo interessante. Assim como o Luan Pérez, uma nota 6 para o Luan Pérez, que é outro jogador que precisa de confiança, voltar a confiança ali no Santos para jogar. Aí o Rafael Freitas, uma nota 6. Esse menino é bom de bola, esse menino é artilheiro, esse menino gosta de fazer gol. O Santos tem que olhar com muito carinho esse menino, parece que ele ainda pertence ao Guarani, mas é muito interessante ele, é um jogador que pode ser muito útil para o Santos aí dentro da temporada, tanto no Santos grandão como no sub-20. Ele ajuda muito. Para mim, o Tassiano também é uma nota 6, correu ali, pressionou ali aquele ataque ali, tentando pressionar a defesa do Coritiba, foi aonde até que saiu lances interessantes para gol. O Luca Meireles, garotão ainda, menino, um 5,5, entrou ali pela direita, inclusive ele pegou um passe, acho que não lembro se foi do David Washington, que ele deu a chapada, mas pegou mal na bola, acabou chapando para fora, poderia até ser o gol. Até o João Basso estava do lado dele, talvez se ele dar um toque para o João Basso, melhor colocado ainda, poderia ter feito o gol. E o David Washington, esse sim, para mim, uma nota 7, porque ele foi muito interessante. Olha, um jogador muito interessante. Jogador que vai crescer muito ali no Santos ali. Ah, se o Santos pudesse guardar um dinheirinho para o final do ano, chegar e contratar o Washington, David Washington, e ficar no Santos direto. Porque é um jogador muito bom, muito interessante. Saiu na cara do goleiro, não teve medo. O gol ficou grande para ele. Ele só deu aquele toquinho por cima. Para mim, ele foi muito interessante ali, correu muito, deu muito trabalho para a defesa do Curitiba. E o Pedro Caixinha? Para mim, uma nota 6,5 para o Pedro Caixinha. Mexeu no time, não teve medo de escalar jogadores, colocou os meninos em campo. Eu acredito que ele foi muito interessante. Mas eu estou esquecendo aqui, para mim, o muito importante também. Hoje eu estou cornetando. Diógenes. 2 defesas espetacular do Diógenes. Muito boa as 2 defesas. Para mim, uma nota 6,5 para o Diógenes. Melhor que o Brazão, melhor que o João Paulo no jogo de hoje. Eu só quero chamar a atenção uma coisa. Cornetamos esse rapaz os 2 últimos anos inteirinho. E esse rapaz não tinha feito um jogo pelo Santos. E nós só aqui cornetando esse rapaz. E os 2 jogos que ele jogou no Santos grandão, ele não sofreu nenhum gol e fez defesas interessantes. Principalmente 2 defesas muito boas que ele fez no jogo de hoje. Então, às vezes, a gente corneta antes de ver o trabalho da pessoa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente for analisar hoje, ele, dos 3 goleiros que jogaram hoje, para mim, ele foi o melhor debaixo dos 3 paus ali no gol do Santos. Então, talvez tem que dar chance para o rapaz, para ele jogar mais, para a gente testar se ele tem condições ou se ele não tem condições de jogar no Santos. Porque quando nós cornetamos ele não tinha feito nenhum jogo no Santos. E todos achavam que ele tinha que ir embora porque não era tudo isso. Não sei se ele é tudo isso. Tem que dar mais chance para ele e deixar ele jogar, para ele poder provar se ele é ou se ele não é. Vamos aguardar agora, esperar, quem sabe tiver mais alguns amistosos aí para frente aí, para a gente ir acompanhando e analisando esse Santos durante toda a temporada aí, porque o Campeonato Brasileiro vai ser duro, vai ser difícil. Eu ponho o Santos ali, olha, eu ponho esse time do Santos ali entre o quinto, sexto melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se eu estou certo. Mas eu acredito que vai ser por aí, se não tiver surpresa lá na frente. Vamos aguardar para a gente, no final, conferir e ver se eu estou certo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.